Minha amiga e meu amigo, quando eu falo que o cerco começa a se fechar para o ministro Alexandre de Moraes com a eleição e posse do Trump, eu vou explicar por quê. De repente você pensa que eu sou otimista ao extremo, que isso é ilusão, não pode acontecer. Vocês já viram alguma tirania ao redor do mundo ser eterna? Por certo, não, né? Todo tirano, por mais que apronte e por mais que dure as suas ações, um dia chega ao fim. E me parece que esse regime que hoje amedronta, que impõe a desordem em nosso país, vai chegar ao seu fim e muito mais cedo do que se possa imaginar. Existe uma corte judicial chamada Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma das três cortes regionais que existem no mundo. Existe a Corte Interafricana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a americana, a Corte Interamericana, que é todo o continente americano, envolvendo ali o Caribe, do qual o Brasil é signatário. E qual é a função dessa corte? É arbitrar questões contenciosas, é analisar sentenças que são dadas pelas cortes dos países membros, criar pautas que possa fazer salvaguardar os direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi fundada em 1977 e a sede dela fica em São José da Costa Rica, capital do país com o mesmo nome, ou seja, Costa Rica. Por que eu falo isso? Vamos dar um exemplo. Todo esse julgamento envolvendo os brasileiros nos atos de 8 de janeiro, em que as pessoas não foram ouvidas, julgadas de maneira atabalhoada, sem dar ao advogado o direito de defesa, sem ter prova robusta para tal. Temos um caso aí de um andarilho que ficou preso quase um ano, pelo simples fato de estar num acampamento, na esperança de ganhar alimento, um prato de comida. Infelizmente, o exército brasileiro veio, cercou, levou todo mundo e ele foi junto. Fato é que as prisões, elas estão cheias de irregularidades. Para começar, essas pessoas que estão sendo julgadas e condenadas a 14, 15, 17 anos, não têm foro privilegiado. Assim sendo, era para essas pessoas ser julgada na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Olha a aberração. Isso é completamente legal aos olhos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Então, senhoras e senhores, tem um monte de irregularidades que basta os magistrados da Corte Interamericana olhar, ao julgar, eles vão transformar todo esse julgamento em nulo. Eles têm o poder. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem o poder de analisar esse caso, condenação por condenação, julgamento por julgamento, e uma vez sendo irregular, ela tem o poder de anular. Não é sugerir anulação, não. É anular. Ela anula. Ela tem o poder de anular, de botar a pessoa em liberdade e determinar o Estado brasileiro que indenize as pessoas lesadas. É carta, está escrita na carta. E o Brasil, quando aceitou fazer parte dessa corte, como um signatário,
aceitou as regras. E todas as regras estão sendo burladas agora. Aí o senhor pergunta, mas como a Corte Interamericana tem tanto poder assim, por que ela não tomou as providências até agora? Deixa eu explicar para vocês uma aberração. A Corte Interamericana, a sua atual composição é composta de funcionários e magistrados esquerdopatas. As denúncias já chegaram, as denúncias contra o Supremo Tribunal Federal, mas muito em especial contra Alexandre de Moraes, já chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não foi uma, não foi duas, foram incontáveis. Mas para aí, Calvo, você está falando que ela tem o poder de analisar, de julgar, de anular, e por que ainda não fez? Não fez porque parte dos membros da corte são esquerdopatas. Há quem diga, precisa ser apurada a veracidade desse dizer, que Lula influenciou algumas cabeças lá dentro para sentar em cima da acusação contra Alexandre de Moraes, de forma que as acusações não andem. Vocês entenderam o porquê que as denúncias lá não prosperam contra o governo brasileiro, contra a Suprema Corte e, muito especial, contra o ministro Alexandre de Moraes? Mas aí é que vem a luz de esperança. Muito antes da eleição de Trump, os parlamentares do Partido Republicano, que é o partido de Trump, tinham cobrado da direção da Corte Interamericana dar prosseguimento a todas as denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes e os arroubos autoritários que estão acontecendo aqui no Brasil. Caso a Corte não fizesse isso, eles iam convencer o governo americano, no caso o governo Trump, uma vez eleito, como foi eleito e empossado, fazer com que os Estados Unidos suspendesse a verba destinada para a Corte. Meu amigo, essa ameaça é séria, grave. O Trump já recebeu essa ideia e com certeza ele vai colocar em prática. Ele vai colocar em prática. Ele tem disposição. Se os Estados Unidos parar de repassar a verba para a Corte Interamericana, ela vai ficar quase que não operacional. O que mantém a Corte Interamericana funcionando são as verbas repassadas pelos países membros. Canadá, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Colômbia. Esses países têm uma cota de verba que repassa para a manutenção dos trabalhos da Corte. E o maior repasse é justamente dos Estados Unidos. E não duvide, senhoras e senhores, que os Estados Unidos possa levantar esse repasse. Basta saber que no decorrer dessa semana, no ato de posse do Trump, ele anunciou que os Estados Unidos está saindo da Organização Mundial, OMS, que está saindo da OMS, ou seja, Organização Mundial da Saúde. Saiu. Simplesmente saiu, baixou um decreto e não mais faz parte da OMS. Se não faz parte, não tem verba, dificulta a vida da instituição. Moral da história. A Corte Interamericana não vai pagar para ver. O Trump já mostrou que faz. O Trump já mostrou que parte para cima. Que ele é capaz de botar em prática a proposta apresentada pelos congressistas americanos do Partido Republicano. E sem essa verba, repito, a instituição não funciona. Não a contenta. E para não correr esse risco, o que é que eles vão fazer? Atender às exigências dos parlamentares americanos, congressistas americanos, e vão colocar os processos, as denúncias contra Alexandre de Moraes para andar.
E se não fizer, vai ter repercussão séria. No caso, eles vão estar cometendo até um crime de omissão ou prevaricação. E eu tenho certeza que ninguém de sã consciência dentro dessa corte vai querer comprar barulho de Alexandre de Moraes e ter danos irreparáveis em suas carreiras. Assim sendo, minha amiga e meu amigo, eu falo para você sem medo de errar. E é por isso que eu falo, com toda a segurança. O cerco contra o ministro Alexandre de Moraes está começando a se fechar. A situação é muito mais séria. Os efeitos vão acontecer agora? Não, não vai ser agora. Isso é só o começo. Ele vai parar de fazer as maldades que ele costumeiramente faz? Não vai. Ele não tem como fazer. O que ele fez de errado lá atrás, para dar uma sensação de legitimidade, ou ter uma sensação que vai conseguir dar uma legitimidade, ele precisa continuar. Chegar a um ponto que não pode parar e nem voltar atrás. De tanta coisa claudicante que eles fizeram. Fato é que, minha amiga e meu amigo, esses presos, esses muitos presos, no 8 de janeiro, estão na eminência de ser soltos, terem as suas condenações anuladas e serem indenizados pelo Estado brasileiro sobre determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é possível e é muito comum. Eu só lamento que, em caso de indenização, esses custos saia do CNPJ, saia dos cofres do Estado, e não do CPF de quem está fazendo esse festival de maldade. Acredite, meu amigo e minha amiga, mudanças estão por vir, e para melhor. É claro, não é do dia para a noite, não vai ser agora, ainda há um caminho de dor e sofrimento a seguir, mas a vitória, essa vocês podem ter certeza, vai chegar. E falo com toda a segurança, repetindo e finalizando: o cerco contra Alexandre de Moraes começa a se fechar.